O Velho Testamento nos conta que o povo de Deus, Israel, era instruído a pintar com o sangue de um cordeiro sacrificado os portais de suas casas. Assim sendo, a casa que estivesse pintada estaria livre quando da passagem do anjo da morte pelas suas portas. Era a primeira Páscoa do povo de Israel depois da libertação do cativeiro no Egito. O caminho que os guiava à liberdade era, sem dúvida, uma profecia, que seria o plano do Criador para o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo, que eventualmente veio a ser aquele que libertou a humanidade com sangue, através do sacrifício de sua própria vida. Este era o Cordeiro, o vivo e perfeito Cordeiro de Deus, o mesmo que nos reuniu nessa oportunidade para cultuá-lo. Ele nos convida a louvá-lo assim como estamos, para que recordemos com gratidão nos nossos corações a libertação das nossas almas espirituais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O extraordinário amor de Deus é revelado na vida e morte de Jesus. A jornada do nosso Senhor Jesus na terra foi um irrecusável convite à humanidade a ter um relacionamento pessoal com Ele. Jesus, o vivo sacrifício de Deus, nos ofereceu compaixão, misericórdia e perdão a tantos quantos o aceitaram e receberam o presente da salvação. A todos que assim o fizeram, Ele ofereceu ainda mais que isso, a vida eterna com Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Como faziam há centenas de anos, o povo de Israel estava em Jerusalém para comemorar a libertação da escravidão no Egito. Eram apenas alguns dias antes da Páscoa e todos estavam muito movidos por aquela grande celebração. Porém, havia uma razão a mais para tanta animação, que era a pessoa de Jesus, proclamado por muitos ser o Messias. Na entrada de Jesus em Jerusalém, a multidão em alta voz cantava: Hosanas ao que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel.
Pouco tempo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele levou os seus discípulos a uma casa onde celebrariam a Páscoa juntos. Foi neste local que Jesus revelou o plano da salvação, que constava da entrega da sua própria vida pela humanidade. Naquela reunião, Jesus tomou o pão e o vinho e dividiu entre eles, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos ofereceu o perdão pelos nossos pecados, logo seria o imolado Cordeiro de Deus. Depois da refeição da Páscoa, Jesus e seus discípulos foram ao local chamado Getsemane para orar.
Pouco depois, uma multidão irada, liderada por Judas, um dos seus discípulos, chegou para entregar o mestre. Jesus foi levado à presença de líderes religiosos judeus, onde foi acusado e sentenciado para a morte. Nessa noite, as profecias de Isaías, escritas séculos antes do nascimento de Jesus, se cumpriram. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi desprezado e os homens não lhe deram nenhuma importância. Verdadeiramente ele se tornou e tomou para si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro. O santo, sem mácula, o Cordeiro de Deus, foi condenado a morrer cravado numa cruz, condenado como um criminoso. Jesus, pregado numa cruz nas últimas horas da sua vida, contemplou a missão a qual tinha sido comissionado pelo Pai: tomar sobre si os pecados do mundo como um puro Cordeiro de Deus. Crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda,
Jesus orou ao Pai que perdoasse aqueles que o condenaram, o mesmo povo que ele veio salvar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto Jesus olhava seus algozes, respirando com dificuldade seus últimos suspiros, ainda assim, pediu ao Pai perdão para eles. Kyrie eleison. Tem misericórdia, Senhor. Verdadeiramente aquele era o Filho de Deus.
Era a madrugada do primeiro dia da semana e Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro onde Jesus havia sido colocado após a sua crucificação. Quando lá chegaram, 2 anjos apareceram com roupas resplandecentes e um deles disse: "Não temam, sabemos que vocês procuram por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como ele próprio havia dito. Vão apressadamente e digam aos outros discípulos." Elas assim o fizeram. Assustadas, mas exultantes de alegria com aquelas boas novas, Jesus estava vivo. Devemos nos alegrar com as pessoas que, através dos séculos, têm celebrado esta grande nova que Jesus está vivo e que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vive eternamente. Coroemos o eterno Rei, o Cordeiro de Deus, que reinará para todo sempre. Ele é o Cordeiro da Páscoa que ajudou ao povo de Deus a se livrar do cativeiro do Egito.
Ele é o Cordeiro que tomou nossos pecados sobre si, dando sua vida para nos libertar do cativeiro espiritual advindo do pecado. Ele é o Cordeiro ressurreto que nos convida a ter um relacionamento com Deus e que nos dará a vida eterna. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.